Você confiaria sua vida ao seu melhor amigo? E se, de repente, ele fosse a pessoa que mais quer te destruir? Foi exatamente isso que aconteceu com Marcos e Davi. Por causa de uma mulher, Marcos e Davi eram inseparáveis. Desde a infância, cresceram lado a lado, enfrentaram desafios juntos e sempre estavam lá um para o outro. Não existia segredo entre eles, ou pelo menos era isso que Marcos pensava. Mas a vida tem suas reviravoltas, e o que parecia ser uma amizade para a vida toda virou um pesadelo inimaginável. Tudo começou quando Clara apareceu. Clara era encantadora, confiante, e mexeu com o coração de Marcos assim que ele a viu. O problema? Davi também se apaixonou por ela. O que começou como uma simples coincidência virou o estupim de uma traição que Marcos jamais imaginaria. Davi e Marcos sempre dividiram tudo, mas dividir Clara não era uma opção. E foi aí que tudo começou a mudar. Marcos começou a perceber as coisas pequenas. Davi estava estranho, mais distante. Parecia que algo estava sendo escondido, mas Marcos não conseguia entender o que era. Sempre foi difícil imaginar que seu amigo de infância poderia estar planejando algo nas sombras, mas a sensação era inevitável. As saídas para o bar diminuíram, as conversas não fluíam mais como antes, e, de repente, Clara começou a se afastar também. Marcos, já desconfiado, decidiu que precisava saber o que estava acontecendo. Ele começou a ligar para Davi com mais frequência, a tentar reviver os momentos que compartilhavam, mas tudo parecia frio, distante, e Davi sempre tinha uma desculpa. Foi quando Marcos viu a mensagem no celular de Clara. Uma mensagem simples, mas devastadora. Estou te esperando, não posso mais esconder isso de Marcos. O chão sumiu dos pés de Marcos. Seu melhor amigo e a mulher por quem ele estava completamente apaixonado estavam o traindo. Todo aquele silêncio, a distância, finalmente fez sentido. Marcos estava com o coração disparado enquanto caminhava em direção à casa de Davi. Ele sabia que aquela conversa precisava acontecer, mas as palavras ainda não estavam claras em sua mente. O peso da traição parecia entorpecer seus pensamentos, e a dor de saber que seu melhor amigo, aquele que ele considerava como um irmão, o havia traído, estava insuportável. Quando chegou à porta de Davi, a tensão no ar era palpável. Ele respirou fundo e bateu. Davi abriu a porta com uma expressão séria, sabendo que aquele encontro seria diferente de todos os outros. Não havia mais brincadeiras ou risadas. Apenas o silêncio desconfortável de uma amizade em ruínas. Marcos entrou e mal esperou para começar. Suas palavras foram afiadas, cheias de raiva e decepção. Como você pôde fazer isso comigo, Davi? Com a gente? A dor em sua voz era evidente, como se cada palavra o ferisse mais profundamente do que o anterior. Davi, no entanto, ficou em silêncio. Ele sabia que estava errado. Sabia que nada do que dissesse poderia justificar o que havia feito. Seu olhar culpado revelou tudo. Marcos estava esperando por uma explicação. Qualquer coisa que pudesse fazer sentido naquele caos que se formava em sua cabeça. Mas o silêncio de Davi foi a confirmação que ele não queria ouvir. Não havia desculpas. A amizade deles, construída ao longo de anos, estava desmoronando diante de seus olhos. E o pior, não havia como voltar atrás. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, a mulher que ambos amavam, apareceu no meio daquele confronto. Ela, até aquele momento, era apenas uma peça da história. Mas o que veio a seguir chocaria Marcos e Davi de uma maneira que nenhum deles estava preparado. Eu nunca quis escolher entre vocês, Clara disse, sua voz trêmula, mas determinada. E eu também não preciso. Marcos e Davi se entreolharam, confusos, tentando entender o que ela queria dizer. Eu estou grávida, ela continuou, suas palavras ecoando na sala. Mas de quem? Ainda não sei. O choque tomou conta de ambos. O mundo ao redor deles pareceu parar enquanto tentavam processar o que acabaram de ouvir. A traição de Davi já era uma ferida aberta e dolorosa, mas agora, com essa nova revelação, a situação se tornava ainda mais grave. A gravidade do que Clara estava dizendo não era apenas uma questão de traição ou amizade destruída. Era uma questão de vida, de responsabilidade, de futuro. E nada mais seria como antes. A tensão no ar se intensificou. Marcos, que até então estava furioso com Davi, de repente sentiu a necessidade de saber a verdade. Mas agora, aquela verdade era muito maior do que ele podia imaginar. Clara estava esperando um filho. E esse filho poderia ser dele, ou de Davi.
O silêncio era ensurdecedor. Nenhum deles sabia o que dizer, o que pensar. A vida de todos mudou em um instante. Uma amizade de anos, que já estava por um fio, agora dependia de algo ainda mais profundo e inesperado. Agora, tudo o que restava era esperar. Esperar para saber quem seria o pai. Esperar para ver como as vidas de todos mudariam para sempre. A amizade de Marcos e Davi estava destruída, e Clara se tornará o centro de um drama que ninguém poderia ter previsto. Mas uma coisa era certa: depois daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Agora, a amizade entre Marcos e Davi estava em ruínas, destruída por algo que jamais poderia ser reparado. O elo que os unia por tantos anos, com memórias de infância, risadas e aventuras compartilhadas, agora se transformava em uma dolorosa batalha interna. E tudo girava em torno de Clara, a mulher que ambos amavam. Ela carregava dentro de si um segredo que poderia ser a gota final para acabar com qualquer esperança de reconciliação. Enquanto os dias se arrastavam, a espera pelos resultados do teste de paternidade parecia uma tortura sem fim. Ambos se afundaram em seus próprios pensamentos, incapazes de encarar o outro sem sentir o peso esmagador da traição e da incerteza. As conversas entre eles eram inexistentes. Cada um se isolava no seu canto, tentando lidar com a dor de uma amizade que, outrora sólida como rocha, agora parecia um castelo de areia prestes a ser engolido pelas ondas. Marcos mal conseguia dormir à noite, relembrando todas as vezes que confiou em Davi. Ele se perguntava como as coisas chegaram a esse ponto, como alguém que ele considerava um irmão poderia ter cruzado essa linha sem hesitar. A traição não era apenas sobre Clara, era sobre a confiança quebrada, o respeito destruído e o futuro incerto. Ele sabia que, não importando quem fosse o pai, sua vida já havia mudado para sempre. Davi, por outro lado, também vivia atormentado. O arrependimento consumia, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que a situação já estava fora de controle. Não havia volta, não havia palavras que pudessem consertar o estrago que ele causou. A cada olhar trocado com Marcos, ele via nos olhos do amigo a dor e a raiva, e isso destruía por dentro. Mas o medo de perder Clara e o filho, caso fosse dele, também o fazia se manter firme em meio à tensão crescente. Ambos estavam presos em um ciclo de desconfiança e dor. Cada momento de silêncio, cada palavra não dita, construía um muro invisível entre eles. O que antes era uma amizade inabalável agora se tornava um jogo de sobrevivência emocional. A tensão no ar era palpável, e cada um sabia que apenas um sairia emocionalmente ileso desse caos. E o mais doloroso, eles sabiam que, independentemente do resultado do teste de paternidade, nada jamais voltaria a ser como antes. A marca da traição estava gravada para sempre em suas memórias. Se o filho fosse de Marcos, ele teria que lidar com a sombra de Davi por toda a vida. Se fosse de Davi, o peso de criar uma criança ao lado do traidor seria insuportável. Clara, que um dia foi o elo de união entre eles, agora era o centro da destruição. A amizade havia chegado ao fim, mas a história deles ainda não. Ambos estavam à beira de um precipício emocional, esperando para ver quem cairia primeiro. O resultado do teste não era apenas sobre paternidade, era sobre destino. E esse destino, trágico e irreversível, os levaria por caminhos que jamais haviam imaginado. O futuro, incerto. O passado, perdido. E o presente, uma dor que ambos teriam que carregar pelo resto de suas vidas. Se você quer saber o desfecho dessa história e muitas outras como essa, inscreva-se agora no canal. Não perca os próximos episódios de traição, lealdade e reviravoltas inacreditáveis.